Estou aqui hoje com o Francisco Novaes Júnior, ele é da área do maquinário agrícola, né, das ciências agrárias. E hoje estamos aqui para entrevistar ele, trazer um assunto que foi abordado na sala de aula sobre a agricultura patronal e sobre a agricultura familiar e conversar um pouquinho, conhecer primeiramente ele, né? Conta pra gente aí um pouquinho da sua área, como que você trabalha, como que você chegou nessa parte. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Gabriel, boa noite. Eu cheguei nessa área já tem uns 21 anos que eu estou trabalhando na área comercial como representante de vendas e a área do agronegócio já tem uns 11 anos que eu estou nessa área. Tive a oportunidade na primeira empresa que eu representei, que é a New Holland, que trabalha com maquinária agrícola, atendendo todo o público agrícola, tanto agropecuarista como agricultor, produtor rural, tanto de pequeno, médio porte. E eu tive aí um tempo de aprendizado, depois eu migrei para outras marcas, como Case, também migrei também para John Deere. E hoje eu estou representando uma marca não, na verdade não é nem marca, né? Mas querendo ou não, tem uma marca que é a Maestro Frotas. Eu sou responsável por essa marca pelo estado de Goiás, eu represento ela no estado de Goiás, Tocantins, estado da Bahia e o estado do Distrito Federal. Eu represento essa empresa atualmente é uma empresa Renton, ela trabalha com locação de maquinária agrícola e venda também de maquinário, tanto na parte se o cliente quiser locar ou também se ele quiser adquirir esse bem também, tanto locado como posse dele mesmo. Também a gente financia também a parte desse equipamento agrícola, implemento agrícola, pivô de irrigação, e atualmente é uma área que vem crescendo muito pela falta de recursos e créditos que o produtor rural tem no momento e está enfrentando com falta de custeios e tudo mais. Então, no resumo todo, você está, vamos assim, se for colocar em específico, você está presente hoje na área das ciências agrárias, na agricultura de precisão. Sim, também estou ligado um pouco à agricultura de precisão, porque, querendo ou não, essa parte de piloto automático, de GPS via satélite, é uma área que há 5, 6 anos atrás quase não via se falar, né? Quando falava de antena RZK ou algum sinal via satélite, quase nenhum dos produtores dava muito valor e crédito a isso. E isso, depois da pandemia, se tornou uma realidade, né? Hoje o produtor, aonde ele está, pode ser cidade, país ou outro local, se é um produtor que tem uma fazenda e às vezes estados diferentes, ele consegue ver o monitoramento do seu maquinário agrícola e até mesmo do seu pivô de irrigação. Bom, Francisco, agora que a gente já conheceu um pouquinho de você, sobre a sua área de atuação, o seu relacionamento dentro da área das ciências agrárias, vou te apresentar agora um assunto que a gente teve dentro da sala de aula, mas eu creio que você já tem conhecimento sobre a agricultura patronal. A agricultura patronal é aquele produtor que, por exemplo, ele está sempre produzindo em larga escala. Vamos colocar aí que ele planta, não sei, vamos colocar aí que ele não tem um limite de plantio dentro da área dele. Qualquer tipo de espaço que tiver ali, ele vai estar sempre aproveitando para estar usando ali para o plantio dele. E ele nunca vai estar atuando diretamente dentro da propriedade dele, da fazenda dele. Mas sim, ele vai contratar pessoas para estarem fazendo aquele trabalho ali, pessoas com especificações, pessoas especializadas, atuando ali como operadores de máquina, operadores de drone. E tudo que entra, que ele produz na fazenda, nunca é para a subsistência da própria família dele. Ele sempre vai estar ali vendendo para o mercado interno ou exportando o grão, seja lá o que for que ele produz. Tem também o segundo termo agora, que é o agricultor familiar. É aquele que vai estar trabalhando com mandioca, com lericultura, com fruticultura, com café, com milho. Não em larga escala o plantio dele, mas sim em pequenos talhões, né? Mas tudo que ele produz é utilizado tanto para a subsistência da família, ele pode também produzir e processar, mas a renda sempre, primordialmente, é para o consumo da família. Trazendo esses dois termos, o agricultor patronal e o agricultor familiar, se for levar para o seu trabalho, que tem a ver com a agricultura de precisão, qual seria o seu público-alvo? O agricultor patronal ou o agricultor familiar? Foi muito bem colocado. Hoje o produtor patronal, que eu coloco ele, essa nomenclatura aí patronal, ele é um empresário hoje, né? De pequeno, médio e grande porte. Ele hoje emprega pessoas, né? Mas lembrando que quase todo produtor patronal ou agropecuarista patronal,
que pessoas trabalham para ele, mas ele só administra o que é dele, isso se tornou uma fazenda. Só que ele já foi um agricultor familiar, ou ele veio de uma família que nasceu da agricultura familiar, né? O avô, o tataravô, o bisavô, ele sim foi um produtor de agricultura familiar. Então, assim, esse produtor patronal hoje, ele emprega muita gente, tanto na parte de mão de obra na sua fazenda, que hoje eu chamo de empresa. Antigamente, um fazendeiro, que era conhecido assim, né? Hoje ele é um produtor rural, ele tem um contador, ele tem uma empresa, uma contabilidade, ele tem uma agência de ambiental, ele tem uma consultoria agronômica que presta serviço para ele. Esse produtor hoje, ele é uma empresa, ele emprega pessoas, operadores de máquinas, emprega caseiros, ele emprega mão de obras. Então, assim, hoje é uma média e grandes empresas que é o produtor rural patronal, né? Lembrando a pergunta que você fez, a produção dele na fazenda, praticamente 90% não é para ele, 90% é para ser vendido, tanto para multinacionais, para trades, né? Para exportação do grão para fora, né? Que o Brasil hoje está entre aí os produtores de soja maiores do mundo, né? Juntamente aí com a Argentina e Paraguai. Hoje o agricultor, o agropecuarista patronal, ele exporta sua carne e o grão é exportado, tanto milho, sorgo, milheto, tanto soja também, que é o carro-chefe, né? Então a resposta é 90% dele é para fora, é para crescer também, 10% ali fica para ele, para a própria fazenda, para consumo dos funcionários, e a maioria dos grãos colhidos ali realmente é exportado, é vendido aí para essas multinacionais. Então, se a gente for parar para pensar na agricultura de precisão, você acha que quem que está mais presente nela? O agricultor patronal ou o agricultor familiar? Fazendo uma observação aí, nessa parte de agricultura de precisão, realmente se sobressai o agricultor patronal. Por quê? Produção familiar, que às vezes planta um tomate, uma hortaliça, né? Fruta, né? Espécie de fruta e tudo mais que eles sabem trabalhar, mandioca, raízes, né? Então eles não têm tanto recurso financeiro, né? Esses clientes são clientes de pequeno porte. Ele também não tem área, não tem posses para que eles possam adquirir essa tecnologia. Essa tecnologia hoje é para um produtor aí de médio e grande porte. Então vamos lá. Se for levar então em consideração somente a área em que você trabalha, somente na agricultura de precisão, a gente tem ali o agricultor patronal que está sempre inovando a fazenda dele com as tecnologias que a cada dia vão avançando cada vez mais, né? Porque a gente sabe sim que a agricultura de precisão ela tem os pontos positivos, como por exemplo, maior efetividade na produção, maior lucratividade, economia na produção. Por que economia? E cada maquinário hoje em dia ela consegue observar e mostrar para o produtor em detalhe específico o que ele precisa tratar, qual a planta daninha ali presente que está ali fazendo a competição com o cultivar dele ali naquele talhão, um inseto, uma praga. A gente tem até aplicativos, a gente tem um aplicativo até mesmo da BASF, que ele fala sobre as pragas, fala sobre os insetos, sobre controle, o que se aplica. Isso a gente sabe que a agricultura de precisão tá sempre a colaborar com o produtor rural, né, para uma maior produtividade, menor desgaste e menor descarte, né? Mas vamos pensar no seguinte, já que o agricultor patronal está sempre bem mais presente, como você falou, se dependesse hoje só da agricultura de precisão, a gente poderia então descartar o agricultor familiar? Foi muito bem colocado. Na minha opinião, e vendo o que o país produz, né, que o nosso país é muito rico em todas as áreas aí da parte da agricultura e pecuária, o produtor familiar ele não pode ser descartado. Por quê? O produtor patronal, o foco dele é em grande escala. Ele não tem essa, como se diz assim, essa dedicação. Então, isso tem que partir de um produtor familiar, de agricultura familiar de pequeno porte, respondendo e reafirmando o agricultor, o produtor familiar, e eles não podem ser descartados, né? Eles estão coligados aí nas regiões aí rurais, né? Nos interiores dos estados, estão coligados às cooperativas das regiões deles, das cidades deles, dos municípios, que seria de nós sem eles, né? E a agricultura é um conjunto, tanto o pequeno, médio, grande porte, eles se juntam e por isso que o Brasil se tornou a potência que é no âmbito aí da agricultura
patronal, familiar e por aí vai. Certo. A gente viu que realmente o agricultor familiar, ele tem sim o valor e a importância dele dentro do agronegócio ali. E tem uma pesquisa da Embrapa desmascarando, né? A gente tem a mandioca, dentro da mandioca a gente tem a farinha, a gente pode produzir outras coisas pela mandioca, mas não quer dizer que todo mundo vai viver só da mandioca. A gente sabe disso. A gente tem o arroz, tem o feijão, tem o café. Então eles estão contribuindo com 70% dos alimentos ali que o brasileiro consome, né? Tendo entendimento disso, você tem algum conhecimento sobre os impactos que essa agricultura de precisão pode causar ambientalmente? No geral, o que ela pode vir a fornecer de negativo, que não seja benéfico? Sim, principalmente a parte... Porque hoje, em alguns estados, principalmente no estado de Goiás, não tem quase área. Hoje, se o produtor quiser plantar, ele tem que desmatar uma área, ele tem que derrubar árvores, que tirar a pastagem. Hoje, se uma pessoa, um produtor, quiser expandir de pequeno para médio porte ou de médio porte para grande porte, ele tem duas opções. Ou ele arrenda uma área que já tem produção, né, que uma pessoa que não quer mais produzir, quer viver só de arrendo, ou ele tem que ir para uma área, comprar uma área ou alugar aquela área que nunca teve produção e desmatar aquela área. Há um benefício porque o país vai produzir mais grão, mas há um negativo nisso aí para o solo, para as aves que têm seus ninhos nessas árvores, né? A agricultura de precisão, ela chegou para beneficiar o produtor patronal, né? E também o familiar, se ele tiver posses e condições de agregar isso para sua fazenda, né? Mas ela também chega exigindo, né? Áreas, exigindo tamanhos, exigindo espaço para que ela possa funcionar, né? Um satélite. Então, hoje, realmente, no estado de Goiás mesmo, você quase não vai achar área para se abrir. Se achar é muito caro mesmo para comprar área. Então, por isso que alguns produtores estão subindo para o Tocantins, para o Pará, para o Piauí, para o Maranhão, porque é muito caro hoje aqui na região do estado de Goiás, Mato Grosso, áreas para se comprar e até mesmo para se arrendar. Existe um benefício na produção de grão, né, em geral, mas existe também algo negativo, vai acabando o espaço para o gado também e para as aves. Então, trazendo os pontos que você colocou, foi destruindo a fauna e a flora, quebrando os ciclos, né, ambientais ali que acontecem. A gente sabe sim que cada árvore, cada espécime tem uma influência, tem um valor ali dentro daquela fauna, daquela flora ali. Tem animais que dependem daquilo ali para a sobrevivência deles, né? Eu queria somente trazer um ponto a mais para você entender um dos impactos que a agricultura de precisão pode causar no solo. Com o tempo o maquinário vai passando ali, vai passando, aquilo ali vai compactando o solo. A gente sabe que um solo muito compactado é difícil de se cultivar, por quê? O solo, ele é a fonte para que uma planta germine, cresça e desenvolva, enraizar e que ela vai poder absorver a água pelas raízes e os nutrientes que estão ali disponíveis. Com a compactação do solo por conta do maquinário ali passando dia após dia, plantando, colhendo, essa compactação vai dificultar a percolação da água no solo, ou seja, vai dificultar a planta de absorver a água. E a gente sabe que a água ela é fundamental para o desenvolvimento tanto fenológico quanto fisiológico da planta, né? Se a gente quer produzir, a gente precisa produzir. Quando o solo começa a ficar compactado, a raiz começa a não desenvolver, porque aí ela vai procurar lugar, não vai ter mais lugar, já vai começar a formar estruturas muito grandes no solo ali. Isso aí vai começar a atrapalhar o desenvolvimento do cultivo. Então, esse é o ponto que eu queria trazer. Não estou dizendo que o maquinário agrícola ele é algo insignificante, que só esteja atrapalhando na produção, atrapalhando o desenvolvimento, o ciclo ambiental, mas a gente sabe também que tudo que se cria tem que pensar não somente na produção e na efetividade, mas tem que pensar nas consequências também. Como se diz aquilo, toda ação tem uma reação, né? Mas esse é o ponto que eu queria trazer. Gostei muito da sua colocação, você trouxe o valor, o significado ali do agricultor familiar, do agricultor patronal.
A gente sabe que cada um deles tem seu valor e também, como você disse, né? Se o agricultor patronal for plantar tudo aquilo que o familiar planta, ele não consegue em larga escala, como ele produz só um tipo de cultura. Então, hoje eu vejo que o agricultor familiar, ele tem sim o seu valor nisso. Além de ele contribuir com 70% dos alimentos que o brasileiro consome, ele também produz aquilo que o produtor patronal não vai conseguir produzir em larga escala como ele quer produzir. Sim. Mas é isso, gostei muito bem da sua colocação, queria agradecer aqui você, seu posicionamento, sua visão, que as pessoas possam ter essa visão, esse posicionamento de que não existe somente, o Brasil não depende somente de lavouras de soja, lavouras de milho, lavouras de cana. A gente não vive só disso, né? Sim. Mas que possam ter pessoas com essa visão, com a mente aberta para ouvir, para escutar, para aprender, né? Mas é isso, muito obrigado. Valeu. Foi muito bom aí. Valeu. Quero agradecer a você, a empresa que você trabalha, Maestro Frotas. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, trazendo algumas perguntas para o Francisco. E